Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, feliz por poder retornar mais uma vez com vocês aqui. E nesta oportunidade nós estamos para estudar a lição número 5 do nosso manual. A matéria que nós estamos estudando juntamente com vocês é as epístolas gerais, fé, esperança e amor. E querendo Deus, nós vamos estar em mais uma jornada, rogando a Deus, ao Espírito Santo, que venha nos ajudar nesta empreitada. Tá? A lição de número 5, ela vai estar complementando a primeira carta de Pedro. Tá? Então nós vamos estar vendo basicamente alguns subtópicos. Ela vai ter 3 textos que nós vamos estar tratando da submissão, de acordo com os objetivos elencados no manual, e depois vamos falar sobre sofrimento, mais 2 textos, e aí as exortações finais. Então, basicamente, dentro do esboço que nós temos detalhado na nossa lição, basicamente nós vamos estar averiguando ou analisando esses aspectos que estão aí no quadro, né, que vai abordar a submissão e depois o sofrimento, tá? Então, fiquemos atentos, vamos procurar explorar o máximo a nossa lição. E dentro dessa visão, nós não podemos perder de vista o que nós já estudamos na lição anterior, que basicamente foi elencado alguns aspectos da salvação com respeito à nossa esperança e sobre a qual nós precisamos estar firmados, tá? E nesta firmeza é imperioso a nossa submissão a Deus, e depois dentro, que é uma submissão vertical, e depois uma submissão no aspecto horizontal, que relaciona com as várias autoridades ou as várias competências que Deus estabeleceu segundo o seu próprio querer. E analisando esse aspecto, trata-se de uma batalha que nós precisamos enfrentar a cada dia, tá? Então, essa lição, que ela vai estar baseada aí a partir do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 5 e 14, tá? Que nós vamos estar analisando, que é o restante da epístola. A proposta, nós bem sabemos, que é de encorajar a fé dos cristãos sofredores, e o destaque fundamental é a questão da consciência quanto ao preço, ao valor que esta salvação custou, não para nós, mas para Deus, né? E os privilégios que nós temos desta salvação quando fomos chamados para fazer parte dela, tá? E aí também temos que ter em mente como devemos enfrentar as angústias e as aflições da vida diária, principalmente quando nós temos a sensação de que o sofrimento ele é injusto, tá? E aí também vai demonstrar também que como o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é implacável como um agente de maldade, tá? Então, quando nós olhamos para esse quadro aqui, tá, que demonstra aí a batalha espiritual, uma realidade
e as instruções que são apresentadas aqui para o enfrentamento. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em mente é que nós devemos ocupar a nossa mente com a alegria da salvação. Tá? Em segundo lugar, não voltar à velha prática pecaminosa ou aquela condição anterior que tínhamos. E por outro lugar, ser santo em toda a nossa maneira de viver. Depois, amar as pessoas de coração, que é uma disposição do amor de Deus que foi derramado em nossos corações, como Paulo ele ensina lá na carta aos Romanos, capítulo 5, e abandonar más atitudes para com os irmãos na fé. E aí você vai ter a ideia de submissão, né? Renunciar aos desejos viciosos, aquelas questões que estão no nosso dia a dia e que são prejudiciais à nossa fé. E, por último, ser uma boa testemunha de Cristo diante dos gentios, tá? Então, vocês vão perceber que dentro dessas questões aí, nós colocamos as referências que podem estar, que estão correlacionadas a estes pontos que nós elenquemos, ou que nós colocamos aqui para que os irmãos possam analisar. Então, vocês percebem que viver de acordo com esses pontos apresentados não é algo fácil. E isso, não obstante de nós termos a salvação, uma herança assegurada para nós nos céus, o nosso dia a dia é de enfrentamento ou de uma batalha espiritual contínua. Então, partindo desse princípio, vocês vão perceber que a ideia de submissão, aí na página 55, nós precisamos analisar sobre os seguintes aspectos, ou seja, né, a vida cristã ela é marcada pela submissão. E ele vai apresentar aqui, pelo menos, alguns objetivos, ou alguns aspectos, ou alguns direcionamentos de como deve ser a submissão. Então, ele tem a ideia que o contingente geral, que é a igreja, tá? E aí ele vai pontuar alguns grupos, tá? Que estão relacionados a esta questão. Aí, de maneira geral, ele vai nos dizer aí que nós devemos submeter as autoridades, tá? O quadro ele é bem claro nisso, tá? Capítulo 2 e versículo 3 coloca aí: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como ao soberano, tá? Então, essa ideia aqui, quer seja ao rei, quer seja ao soberano, nós precisamos entender como era o sistema político de Roma no período em que ele está escrevendo, tá? Se ele está se dirigindo aos crentes que estavam na região da Ásia Menor, a 5 províncias, tá, que estavam subordinadas a Roma, tá? Essas províncias elas estavam sobre a tutela ou de reis ou de governadores que eram empossados ali por Roma, mas as diretrizes vinham do soberano, do imperador, que era o imperador romano, tá? Então é por esta razão que ele coloca que sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Nós vamos perceber que as instituições humanas elas foram estabelecidas pelo próprio Deus.
Lá em Deuteronômio, e foge agora o capítulo e o versículo, há uma referência que Moisés ele diz que quando Deus ele distribuía as nações, ele fez isto pelo número dos filhos de Israel. E nós temos também, como Deus ele está no controle das nações, que as nações seriam benditas ou malditas em Abraão, de acordo com o tratamento que elas dessem a Abraão. Então nós precisamos ter em mente que as instituições, elas são, na verdade, estabelecidas por Deus. Então, essa submissão às autoridades é por causa do Senhor, ou como Deus as instituiu e as estabeleceu. Aí depois ele vai dizer, agora ele começa a filtrar, ele fala aqui de caráter geral a todos os irmãos, e agora ele começa a filtrar para alguns grupos. E dentro desses grupos ele vai dizer que os servos, eles precisam ser submissos aos seus senhores, tá? Então a ideia que vai ter aqui do servo ser submisso aos seus senhores, submisso aos seus senhores, nós precisamos ter a seguinte visão, que dentro dessas orientações estabelecidas por Deus, é necessário que nós entendamos como era o sistema que era a relação entre empregados e empregadores, e também a relação que tinha entre servos e senhores, tá? Então, existiam então muitos crentes, muitos salvos, que eram donos de escravos, e muitos salvos que eram servos ou pessoas que pertenciam aos seus senhores. E dentro desta visão, então, é que ele está apresentando aqui esta questão da subordinação, tá? Da subordinação, que quando nós olhamos essa questão de ser submisso, tá? A ideia é a seguinte, é estar debaixo de, tá? Ou debaixo de ordem, tá? E então nós precisamos entender que nós, como pessoas, ou a humanidade em si, desde os seus primórdios, quando Deus criou lá o Adão e a Eva, e os seus filhos surgiram desse relacionamento, mesmo após a queda, o ser humano sempre esteve comandado ou debaixo de diretrizes de liderança ou de autoridade, tá? Então, o ser humano, ele nunca deixou de ser submisso a Deus, embora muitas vezes ele seja insubmisso, ele quebra essas regras, quebra essas leis. Da onde vem então o termo pecado? Quando se quebra as regras, quebram-se as leis, esta pessoa ela está cometendo pecado, tá? Diante de Deus, ou errando o alvo, tá? Então, quando nós voltamos ou olhamos aqui para esta questão da submissão dos servos aos seus senhores, tá? Servos aos seus senhores, tá? Então nós precisamos ter em mente bem esta visão e como deve ser esta relação. E esta relação, ela é bem explicada, bem explanada, numa carta que o apóstolo Paulo, ele escreve a Filemão, quando Onésimo, ele foge debaixo da tutela do seu senhor, ele é preso em Roma, e nesta condição de prisioneiro, ele está na mesma cadeia ou no mesmo presídio que o apóstolo Paulo estava, e o apóstolo Paulo o evangeliza, e ele se torna uma nova criatura, e aí o apóstolo Paulo o devolve com a carta a Filemão, onde Paulo está dando ali algumas orientações e diretrizes de como ele deveria agora receber o seu escravo ou o seu
servo, tá? Então, dentro desse contexto, muitos crentes tinham dificuldades de entender esta relação, tá? Essa relação. E dá a entender que também existiam bons senhores e existiam maus senhores. Existiam bons servos e maus servos dentro desta relação. Então, é apresentado então aqui o exemplo de Cristo, que ele submete-se ao Pai, tá, para realizar o seu trabalho, realizar a sua obra, tá? E aí, depois ele vai desdobrar ainda este pensamento para um outro grupo, que é o grupo feminino, principalmente as mulheres casadas. Tá? Vejam só o que ele diz aí no capítulo 3 e versículo de número 1. Ele diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda não, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Versículo 12. A observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Tá, então, a ideia que se tem aqui é que o apóstolo Pedro, ele estava tratando de um problema que eram aquelas mulheres que eram, em tese, gentias, ou até mesmo hebreias, que haviam aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas os seus respectivos maridos não haviam recebido o Senhor Jesus. Então, em tese, surge aí uma relação conflituosa, tá? Então, a ideia que se tinha é a seguinte: a mulher é santa e, em tese, o marido não é santo. Como, então, entender esta relação do ponto de vista da doutrina, tá? Ou do ensinamento do Evangelho? Então, Pedro, ele vai esclarecer aqui que, nesta condição, as mulheres deveriam ser submissas, tá? Dentro do contexto do casamento estabelecido por Deus, ou as regras estabelecidas por Deus através do casamento. Ele diz assim que, então, a mulher, sem palavra, ela poderia o quê? Atrair o seu esposo para a salvação, quando ele observasse o seu testemunho, tá? Então, a ideia que tem aqui também que indica que tal atitude era uma tendência cultural da sociedade na época, em que muitas mulheres estavam aderindo também, porque tinha aquelas que muitas vezes também casavam-se com um homem que não era cristão, que não era crente. E nós temos também, nos dias em que vivemos, esta tendência, tá? A pessoa cristã, que é salva em Cristo Jesus, ou vice-versa, né? Eles acabam contraindo matrimônio com pessoas descrentes, tá? Nós temos o conselho de Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando ele vai dizer que os membros, ou aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles não podem submeter a julgo desigual. Ou seja, no quesito que nós estamos analisando aqui, a mulher crente, ela não poderia se colocar em um casamento com uma pessoa descrente. E quando ocorre esta questão, tá, ela precisa ser submissa, então, ao seu marido, tá? Então, a razão da conversão somente do caso da mulher, como eu disse, tá? Ou razão do casamento na condição de um julgo desigual. Pedro, ele é enfático aqui quando ele lança a mão da observação da conduta, ou como deve ser a conduta desta mulher. Aqui não podemos perder de vista os propósitos
da humanidade dentro da criação. Pedro, ele baseia-se o método apresentado conforme o padrão divino do casamento. Quando ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ele está correto, porque ele está lançando mão de um padrão apresentado na palavra de Deus. No quadro que nós temos aqui, daí ele vai desdobrar ainda aqui o pensamento, quando se fala aqui das mulheres formosas, né? Que no caso aqui era um problema estético, tá? E que muitas vezes comprometia a ética. Então, no quadro que nós colocamos aqui, nós vamos perceber que o ser humano é um ser biopsicossomático espiritual, tá? Então, nós temos que analisar o ser humano a partir desta perspectiva, ou seja, o ser humano, ele é a somatória daquilo que é interno e daquilo que é externo. Então, de modo integral, o ser humano, ele pode ser analisado, tá, na parte material e na parte imaterial. Na parte material nós temos o corpo e na parte imaterial nós temos a alma e o espírito. E nós vamos perceber que dentro dessa visão, o ser humano, ele tem aí o aspecto espiritual, o aspecto ético e o aspecto estético, tá? Então, e moralmente, ele vai agir de acordo com esses ícones ou esses padrões que ele aceita para a sua vida, tá? Então, quando nós olhamos aí o apóstolo Pedro, ele está orientando aqui as mulheres exatamente porque a ideia que se tinha é que elas estavam numa extravagância no seu aspecto estético, tá? E essa extravagância estética, ela, na busca da beleza, da apresentação, tá, do belo, estava comprometendo o padrão ético e, consequentemente, o padrão espiritual. O que Paulo ele está orientando aqui é que deve haver uma harmonia entre esses aspectos à vista daquilo que é apresentado na palavra de Deus. Ou a questão ética nossa, ela está baseada na palavra de Deus, a nossa questão estética está baseada na palavra de Deus, a nossa moralidade está baseada na palavra de Deus ou na revelação da Bíblia Sagrada. Então, o ser humano, na sua formação, ele leva em consideração esses aspectos básicos, tanto da ética, da moral, que vai influenciar nas suas relações. Como estamos analisando aqui, na questão familiar. Então, ele toma o exemplo aqui de Sara, que ele diz que a preocupação de Sara era primeiro a preocupação interior e depois a exterior. Mas isto não deixou de demonstrar a beleza e a exuberância que Sara tinha, haja vista que o Abraão ele tinha um cuidado todo especial com ela, principalmente quando ele foi peregrinar lá no Egito. Antes de chegar no Egito, ele pediu para que Sara dissesse a todos que ela era irmã dele por causa da sua beleza, né? Da sua beleza, e poderia as pessoas lançarem mão dela, e como ocorreu, e se não fosse uma intervenção divina, o casamento dele estaria acabado, né? Então você percebe
que Sara não era uma mulher desleixada, que andava de qualquer jeito, era uma mulher apresentável. Mas antes dessa questão estética, ela tinha uma preocupação ética, uma preocupação moral, porque assim como ela e o seu marido, elas estavam incluídos dentro de um plano de Deus, um plano divino, que era a formação de uma nação. E esta família seria o padrão da nação que ele estaria formando, tá? Então, quando nós olhamos a família cristã nos dias de hoje, como nos dias de Pedro, estas famílias, elas eram padrão para as demais famílias, principalmente para aquelas que não têm o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, tá? O Senhor de suas vidas, tá? Então, uma das coisas que nós devemos, então, analisar aqui é basicamente o seguinte, que dentro dessa estrutura, nós não podemos perder de vista, para que a pessoa seja uma pessoa pura, reverente e cheia de mansidão, ela precisa levar em conta, pelo menos, esse pensamento que nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 24, como é a transitoriedade da vida humana e como as várias fases, elas são implacáveis na nossa vida. Lá então no capítulo 24, na nova versão transformadora, diz o seguinte: pois os seres humanos são como capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham. Na NVI diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e a toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Na linguagem de hoje diz assim: todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Tá? Então ele está demonstrando aqui que a harmonia entre esses aspectos que nós colocamos, que está aqui nesse tanto estética, ética, moral, tá? Que é uma questão da estrutura do ser humano, tá? Então, ela precisa haver uma vida de pureza, tá? E pureza subentende-se que a pessoa, ela alcançou a redenção que está em Cristo Jesus. Por outro lado, tá? A pessoa salva, ela precisa ter uma vida reverente. Esta reverência é diante de Deus, e se ela é reverente, se ela teme a Deus, consequentemente, ela aceita para a sua vida o quê? Os padrões estabelecidos por Deus, e, consequentemente, ela vai ter uma vida de mansidão. Lá no texto 3, vocês vão perceber que ele vai fazer um desdobro aí, aonde ele vai dizer sobre os maridos. Então ele fala primeiramente sobre qual é o comportamento das esposas, e agora ele vai demonstrar qual deve ser o comportamento do marido. Tá? O versículo em questão, ele está aqui no quadro, tá? E ele vai dizer o seguinte: maridos, vós igualmente, ou seja, vocês tomam tudo aquilo que eu disse para as mulheres, e aí diz, então vocês vivei a vida comum do lar, tá? Quais são as prerrogativas, o padrão para uma vida comum entre marido e mulher, e consequentemente desdobrando aí para os filhos, tá? Deve ser vivido o quê? Com discernimento, tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, tá? Então ele vai fazer aqui uma análise dizendo que no contexto ou na vida comum do lar,
tá? Na vida comum do lar, tá? Corre-se o risco das orações serem interrompidas. Se oração é interrompida, ou seja, se não se ora ou se Deus não ouve as orações também, esta família está correndo sérios riscos, tá? Então, de acordo com o quadro aqui, vamos analisar algumas questões. Então, para nós analisarmos bem essa questão da exortação aos maridos, o versículo que nós temos aqui em tela, ele vai dizer: maridos igualmente, ou seja, avaliar em conjunto com as orientações destinadas às mulheres, tá? Aí ele vai dizer que vivei a vida comum do lar. E nesta relação, necessariamente, ele tem que considerar a mulher como parte mais frágil. Ou seja, aí entra o discernimento do homem no contexto do casamento. E esse discernimento, ele deve ser de acordo com a palavra de Deus. E aí, então, ele vai dizer, então, quando o marido tem esta compreensão, tá? Então ele precisa tratar a mulher com dignidade. Dignidade. Por quê? Tanto um como o outro, dentro do contexto da salvação, são herdeiros da mesma salvação. Herdeiros da mesma salvação. Então o texto ele deixa claro que tanto o marido como a mulher têm responsabilidades diante de Deus dentro do contexto do casamento. Então Pedro, ele tem aqui um olhar teológico à vista o quê? Da doutrina do homem. Ele tem em mente quais são os propósitos da criação da humanidade, que inclui a vida conjugal. Então, partindo desse pressuposto, é que ele vai concluir com um pensamento ou uma exortação nessa questão de uma vida de submissão, aonde ele vai dizer que é necessário que todos tenham o quê? Uma vida harmoniosa. Uma vida harmoniosa. O versículo 8 é que vai dizer o seguinte: então, finalmente, sede todos de igual ânimo. Quando ele diz aqui sede todos, ele está lembrando todos os relacionamentos que ele pontuou atrás. E aqueles também que ele não elencou aqui, ele está colocando nesta ideia geral. Então ele vai fazer aqui algumas considerações, tá? Aquele que tem o ânimo de acordo com a vontade de Deus, ele é uma pessoa que tem um espírito compadecido, ele tem uso fraterno entre os amigos, ele é misericordioso e ele é humilde também. E o versículo 9, então, ele vai dizer que não se pode pagar mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo que nós fomos chamados, né? Diz assim, a fim de receberdes bênção por herança. Então, aqueles que se enquadram dentro desse padrão, Pedro vai dizer, no final do versículo 9 aí, que tais pessoas receberão bênção por herança, tá? Bênção por herança, tá? Então, ele traz no bojo aqui todos os eleitos, tá? Mostrando que dentro dessas práticas, tá? Para que haja um viver harmonioso, ele vai discutir aqui algumas questões. E dentro dessas questões, tá? Ou dessas práticas para o exercício de uma vida cristã, ele condiciona algumas questões para se receber esta bênção por herança. Primeiro, deve-se ter cuidado com a língua. Vocês vão perceber que o Tiago
nós estudamos a a epístola de Tiago, ele usa grande parte dos seus escritos para analisar ou exortar a questão da língua, tá? Então, cuidado a maneira que se expressa, tá? Não praticar o mal, tá? Buscar a paz, tá? Quando a pessoa ela parte desse princípio, tá? Então o cuidado zeloso de Deus é dispensado sobre a pessoa. Então o rosto, ele vai dizer que o rosto de Deus está voltado para esta pessoa. Então é algo maravilhoso, é algo muito lindo. Tá? Então uma das questões que nós precisamos levar em conta é exatamente isto, tá? Que a submissão, ela impõe algumas regras, tá? Só pode ser submisso a Deus e aos padrões estabelecidos por Deus aquele que é salvo, ou seja, que se enquadra dentro dos aspectos da salvação apresentados no início da carta. Pedro, ele é bem claro, então ele tem um raciocínio lógico para que a comunidade, que as igrejas às quais ele estava se dirigindo, tivesse o entendimento correto daquilo que ele estava dizendo. Então, vida de submissão. Primeiramente, submissão a Deus. Aquele que submete a Deus, ele vai submeter também, tá, dentro da hierarquia estabelecida por Deus, tá? As autoridades, os servos aos seus senhores, tá? A mulher ao seu marido, e o marido tem que também conviver de maneira harmoniosa, não abrindo mão das prescrições de convívio, de relacionamento estabelecidos por Deus. Só com esta questão é que ele pode receber a bênção de Deus. Não partindo desse pressuposto, então ele vai voltar aqui para uma outra questão, que é no texto de número 4, que são as questões sobre o sofrimento. Tá? Não resta a dificuldade do que é ter uma vida submissa a Deus, e muitas vezes esta submissão ela pode acarretar alguns sofrimentos. E aí então ele vai dizer como se deve enfrentar, como cristão ele deve enfrentar o sofrimento. Tá? Então quando nós olhamos lá para o capítulo 3, dos versículos 13 a 16, tá? Nós vamos entender um pouco aquilo que Pedro está querendo dizer, tá? Então, ele passa a abordar aqui que o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Então, ele trata o sofrimento sobre que parece que é injusto, né? Porque os crentes estavam vendo que o sofrimento parece que tinha uma causa injusta, em razão de eles estarem fazendo o bem, mas mesmo assim estarem sofrendo. Então, é necessário procurar responder esta pergunta à vista da visão teológica ou das doutrinas que Deus apresenta na Bíblia Sagrada. O versículo 13 diz o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Então a pergunta é a seguinte: olha, se você faz o bem, então, se você for zeloso em fazer o bem, quem é que vai maltratar? Tá? Mas daí ele continua dizendo, versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou da vida justa que vocês levam, bem-aventurados sois. Não vos amedrontais, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Tá? Então, ele vai demonstrar aqui que aquele que é zeloso do bem, à primeira vista, ele não está imune do sofrimento.
E quando esse sofrimento ele acontece, qual deve ser o comportamento do cristão dentro desse aspecto? Então vejam só, a vida justa do cristão, ela está padronizada no Evangelho. Ou seja, então o padrão bíblico é um padrão de submissão, em primeiro lugar a Deus e depois naqueles desdobramentos que ele apresentou. Então o cristão, em tese, ele precisa ter o quê? Uma consciência da realidade da vida cristã. O versículo 14, ainda bem que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Tá? E o versículo 15, ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Então, em primeiro lugar, você tem que estar consciente da esperança que nos está reservada nos céus, tá? Então, nós não podemos perder de vista a interpretação correta, principalmente dos primeiros versículos do capítulo 1, tá? Para entender qual é. O cristão ele precisa saber qual é a razão da esperança que ele tem, tá? E ele precisa, no contexto da vida diária aqui, santificar a Cristo. Então vejam só, dentro desse slide que nós apresentamos aqui, você percebe que tem aí um homem, uma mulher, um coração e depois aí um círculo demonstrando aí a estrutura tricotômica do ser humano. Tá? Então, quando ele diz assim, santificar a Cristo no vosso coração, a ideia aqui é santificar a Cristo no seu ser. E aí você não pode perder de vista corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, o ser humano na sua totalidade. Então, santificai a Cristo como Senhor no seu ser, tá? E quando você santifica Cristo como Senhor no seu ser, tá? Você vai estar preparado para responder com mansidão, tá? Com uma boa consciência, tá? O seu procedimento em Cristo. Isto é em razão da esperança que nós temos, tá? Então, o sofrimento, em tese, geralmente ele vem como um teste, como uma provação da parte de Deus para a nossa vida. E aí ele vai colocar que Cristo, ele é o exemplo, para a nossa vida, tá? Ele diz assim, o versículo 18 vai dizer o seguinte, do capítulo 3, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Tá? Então, quando você pega aqui, Cristo, ele realiza ou passa por todo aquele sofrimento, não é porque ele era merecedor, tá? Mas ele toma o nosso lugar. Tá? Então, ele sofre de maneira injusta, o justo pelo injusto. Tá? Então, vem o quê? A prática do bem. Cristo, ele pratica o bem. Quando nós pegamos Isaías 53, versículos 5, 6, nós vamos perceber lá que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E porque nós andávamos desgarrados como ovelhas, tá? Então vai implicar o quê? A vitória de Cristo e a sua autoridade, ou seja, então Cristo, ele sofre para que nós pudéssemos ser beneficiados por esse sofrimento, tá? Então existem no contexto da vida cristã, tá? Que o nosso testemunho de sofrimento, muitas vezes,
ele serve de testemunho para aqueles que estão de fora e estão nos assistindo, ou nos visualizando, ou acompanhando a nossa vida, tá? Então, quando você pega Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá? Então, ele é o grande exemplo para nós. Uma vez que nós temos que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho da salvação, precisamos ter, então, o nosso exemplo de vida de acordo com a mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos. Aí, por último, a lição, ela vai apresentar lá no texto 6 algumas recomendações finais com respeito à questão da vida cristã. Tá? Vocês vão perceber que ele vai fazer aqui uma análise. Quando nós pegamos esse gráfico, ou esse mapa que nós temos aqui, vocês vão perceber que aí está as 5 províncias, tá? Aonde a igreja ela estava distribuída, que tinha um contingente muito grande de pessoas aí, e essas pessoas, dentro dessas províncias, tinha ali as cidades, os lugarejos, aonde elas se reuniam, tá? Para o serviço cristão. E essas pequenas comunidades, essas igrejas locais, elas tinham pessoas que exerciam a liderança sobre elas. Então vejam só o que ele diz aqui no capítulo 5, versículos 1 a 4, assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, tá? Ele não está estabelecendo, mas já essas comunidades, essas igrejas ou essas assembleias de santos, tá? Elas se reuniam e elas estavam debaixo de uma autoridade espiritual, que eram essas pessoas denominadas de presbíteros ou pastores, tá? Então, Pedro ele vai dizer: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eles, a testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Daí ele vai dizer, dirigindo aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Tá? Então, dentro dessas províncias, ou do Império Romano todo, onde a igreja estava esparramada, este era o modelo que estava se desdobrando, tá? Na sua organização e assim por diante. Então, a função dos presbíteros era pastorear o rebanho de Deus. Era pastorear o rebanho de Deus. Então, tinha que ter, no contexto da igreja, a comunhão, a palavra, testemunho e serviço. Então, uma das coisas que nós percebemos é que esses crentes, como pedras que vivem, de acordo com o capítulo 2, que estavam sendo edificados, tá, como uma nação eleita, um povo escolhido de Deus, tá, dentro do sacerdócio que eles exerciam, eles tinham que anunciar, tá, os feitos de Deus, os oráculos de Deus, tá? E eles eram devidamente orientados por esses presbíteros ou por esses pastores. Então, mas uma das coisas que eles não podiam perder de vista, principalmente esses presbíteros, que o rebanho, ou que aqueles crentes que se reuniam em várias comunidades, em pequenas igrejas locais, eles faziam parte do grande rebanho de Deus, do qual Cristo é o supremo pastor, tá? Então tem a ideia da igreja de Cristo, que é uma igreja universal, a ideia da catolicidade da igreja, tá? Então o trabalho desses pastores, eles estavam como
co-participantes de Cristo. O que eles faziam era de acordo com as diretrizes do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então, razão pela qual ele vai apresentar aí vários conselhos, tá? E dentre esses conselhos que ele apresenta aqui, a conduta presbiterial ou a conduta pastoral, ele vai fazer aqui qual era o conceito correto, partindo do incorreto, tá? O incorreto é a pessoa que pastoreia ou que está na questão da igreja como por necessidade, ou por ganância, ou como um ditador. Estas atitudes, elas são incorretas. Contrapondo aqueles que servem a Deus como por necessidade, ele diz que o conceito correto é uma atitude espontânea. Aquele que trabalha por ganância, e quando nós pegamos os dias de hoje, isso é algo recorrente nos nossos dias, mas ele coloca que deve ser de boa mente, ou ter a mesma consciência de Cristo, aquilo que Paulo ele diz lá na carta aos Filipenses, e não como ditador, mas servindo de modelo do rebanho. E aí então ele vai trabalhar com duas questões bem interessantes, algumas questões bem interessantes nos conselhos finais aqui, tá? Então vocês vão perceber que ele começa a trabalhar com a ideia da salvação, que os crentes precisavam ter o conhecimento correto da salvação, que eles passam por, eles têm que ter uma vida submissa a Deus. Numa terceira instância, pode-se passar por sofrimentos, e esses sofrimentos é em razão da nossa esperança, tá? Nós temos que relacionar isto, e depois ele vai trazer aqui alguns conselhos aos pastores. E quando ele trata isso aqui, é correto ou é certo pensarmos que já existiam alguns pastores, alguns presbíteros que estavam trabalhando de forma incorreta. E dá a entender que esses pastores ou esses presbíteros que trabalhavam como por necessidade, por ganância, como um ditador, que tinha aqui a semente de um falso ministério ou de um falso mestre, que ele vai discutir isso na segunda carta, tá? Então, parece que ele já estava antevendo um problema que depois ele vai tratar na segunda carta, tá? Então, ele diz no contexto geral aos membros, aos forasteiros, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, que engloba aqui, tá? Aqueles que é senhor, aquele que é escravo, a mulher, o marido. Depois ele fala dos jovens também aqui, tá? Do presbítero, tá? Ele vai dizer que a verdadeira conduta é uma conduta de humildade diante de Deus. Devemos humilhar debaixo das mãos potentes de Deus, né? Que Deus, a seu tempo, ele vai exaltar, tá? Mostra aquele que é humilde, ele está na dependência de Deus. E aquele que está na dependência de Deus é sóbrio e é firme na fé. Dentro dessa visão, desses 4 pilares, é possível, tá, ter uma vida cristã, uma vida de salvação harmoniosa, uma vida produtiva, tá? Também nos nossos relacionamentos de submissão a Deus e ao próximo dentro das hierarquias que Deus apresenta, e diante do sofrimento, teremos sobriedade no exercício tanto do nosso ministério, aquilo que Deus colocou para nós, e estaremos firmes na fé sem perder a nossa visão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a nossa próxima
próxima aula. Amém.